Então vamos orar. Pai querido e amado, Pai Santo, obrigado por essa oportunidade que nos dás hoje de estarmos aqui juntos, podendo desfrutar um pouquinho mais das tuas coisas, dos teus assuntos, podendo estar uns com os outros encorajando-nos, podendo desfrutar de coisas que são muito, muito preciosas para nós. Os teus assuntos são importantes para nós, Pai. E pedimos que nossos corações estejam atentos, ouvidos, estejamos atentos às tuas coisas, atentos a ti e que possamos aprender mais de ti. E que esse conhecimento adquirido aqui seja para a tua glória, para a tua honra, que seja para que possamos caminhar cada vez mais firmes diante de ti. Oramos assim, pedindo então por esse tempo, Pai, pedindo pela tua ajuda, pois precisamos muito dela, e agradecidos pelo teu cuidado por nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Sergião, tal para ler para nós? Você compartilha aí que eu vou. A gente leu. Ó, o Fábio saiu. Nós lemos a palavra grega, né? Sunago. E agora a gente vai no Espírito de Deus nos bastidores. É isso mesmo, né? Não estou lembrado qual foi não, mas a gente leu acho que os 2 ou 3 primeiros, não? Acho que foi os 2, aí ficaram 4. Isso mesmo. Então é o Espírito de Deus nos bastidores. O fato de o Espírito de Deus ocupar um lugar nos bastidores do cristianismo, a fim de focar toda a atenção em Cristo, tem o apoio das Escrituras em geral. João 16:13. João 16:13. Em vários lugares, o Espírito de Deus é referido na figura de um homem anônimo trabalhando nos bastidores para levar pessoas a Cristo. Gênesis 24:2 e mais alguns versículos aí. Uma vez que devemos interpretar uma passagem bíblica à luz de todas as Escrituras, não é difícil ver o que Darby e demais estão ensinando em Mateus 18:20. Eles não estão justificando, como diz o autor da pergunta, trata-se de uma explicação lógica e bíblica chamada égese, a qual não lança dúvidas sobre a palavra de Deus. Como ele diz, mas traz clareza de entendimento para a passagem. Trata-se de um termo que originou a partir do grego exegesis, que Exegese. significa interpretação, tradução ou levar para fora, expor os fatos, com o objetivo de esclarecer ou interpretar minuciosamente um texto ou palavra, ou uma palavra. Mateus 18:20 está sendo enfatizado demais. As pessoas que se opõem à verdade de reunião dirão muitas vezes que estamos dando importância demais a Mateus 18:20. Elas nos dirão que se trata de um único versículo. No entanto, muitas verdades preciosas são mencionadas apenas uma vez na Escritura. A mesa do Senhor, a ceia do Senhor,
o dia do Senhor, etc. Por falar nisso, quantas vezes resiste a Escritura que Cristo derramou seu precioso sangue? Apenas uma. Do mesmo modo, o Senhor só pediu aos discípulos que os discípulos uma vez para se lembrarem dele em sua morte. Devemos, com isto, concluir que essas coisas não são muito importantes, porque só são mencionadas uma vez. As Escrituras foram escritas para corações que amam o Senhor e querem responder a Ele em feliz obediência. Quando é, quando é este o estado de nossa alma, não há necessidade de repetidos comandos para fazer algo. De qualquer forma, a verdade de reunião de Mateus 18:20 é apoiada pela Escritura como um todo. Ela não é encontrada apenas nesse único versículo. Isso será mostrado à medida que avançarmos. A verdade de um centro divino é uma reunião é uma doutrina nova. Alguns imaginam que a verdade sobre existir um único centro de reunião divinamente reconhecido é algo que só apareceu entre os irmãos nos últimos anos e que se trata de uma ideia nova. Mas nada poderia estar mais longe da verdade. É, Ironzide observa em um livro, A Historical Tech of Breaking Movement, que antes da divisão de Bethesda, em 1848, os irmãos não hesitavam em reivindicar, em alguns casos, a posse exclusiva da mesa do Senhor. O Senhor em Hirocide não aceita essa verdade, mas admite que a existência de uma única mesa do Senhor, estando em uma única posição eclesiástica na terra, fazia parte do portfólio de doutrina dos santos reunidos, desde o fim da década de 1830 e o início da década de 1840, o que basicamente é desde o começo do movimento quanto a verdade foi recuperada inicialmente. Em 1951, Gil escreveu: Permita-me mencionar que 60 anos se passaram desde a primeira vez que tive o privilégio de estar à mesa para ali o recordar em sua morte. Também não me esqueci como o sentimento da preciosidade daquela ocasião invadiu meu coração. Espero que o passado tempo tenha intensificado aquele sentimento. Naqueles dias, e antes de tudo, na Inglaterra, por volta de 1891, comumente se ensinava e se acreditava que havia apenas uma mesa do Senhor. Eu fui criado nessa atmosfera. Nunca ouvi nada em contrário. Meu pai falava disso em casa e eu ouvia isso frequentemente nas reuniões. Tornou-se um artigo de fé comigo. A mesa do Senhor, 1 Coríntios 10:21, não o plural, as mesas do Senhor. Apenas uma. Isso mostra que essa verdade era comumente sustentada e ensinada entre os irmãos nos anos 1800. É triste dizer, mas tem havido um constante abandono dessa verdade, e é decorrente dos irmãos os irmãos não a ensinarem nas reuniões. O senhor Gil prosseguiu dizendo: parte do declínio entre os irmãos estende-se
a este assunto, o centro de reunião. É com pesar que se sugere isso. Em muitos círculos, não é mais sustentado que existe apenas uma mesa do Senhor, apenas um centro divino na terra. As solenes consequências que fluem dessa verdade são hoje praticamente ignoradas e raramente discutidas. Falo dos irmãos de modo geral. Ainda assim, eu noto que, mesmo em nossas próprias reuniões, pouco se diz sobre essa grande verdade, tão conhecida de nossos pais. Isso pode ser devido à nossa lamentável condição e nossa consciência dela. Contudo, não renunciamos à doutrina e iremos afirmá-la se ela for questionada. Se a verdade do centro de reunião já não era tão ensinada como deveria entre os irmãos em 1951, quanto mais hoje em 2010. Talvez seja por isso que alguns erroneamente têm pensado que se trata de uma nova doutrina. A verdade do único centro de reunião estabiliza os crentes. Se desistimos da verdade do único centro de reunião, nos colocamos em um terreno escorregadio e provavelmente seremos atraídos para outras posições eclesiásticas. O Sr. Gil também disse: segurar-se a velha doutrina, o único centro de reunião, tendia a nos estabilizar eclesiasticamente. O pensamento de deixar a mesa do Senhor já não havia somente uma, em um impulso carnal, ou por alguma razão indigna, seria terrível, impossível. Como a deixarei se, num sentido especial, o Senhor estiver ali? Eu estaria virando as costas para ele e para o centro que ele proveu. Lembro-me de quando considerações desse tipo se prendiam com força ao meu jovem coração. Espero que essa força ainda esteja lá. Por outro lado, se existirem muitas mesas do Senhor, vários centros conflitantes de igual valor, se pouco importa aonde eu vou, mais facilmente irei me desviar. Pequenas ofensas, injúrias, mal-entendidos e coisas do tipo podem ser os fatores determinantes para me desencaminhar sem uma tal restrição que o velho ensinamento impunha. E, obviamente, se eu estiver sem rumo, a nova e liberal teologia poderá me atrair. Resumo: as pessoas que lutam contra a verdade de que existe um centro de reunião, estarão felizes em estar em comunhão com aqueles que sustentam essa verdade. Elas estarão contrariadas quase todos os dias e mais cedo ou mais tarde uma raiz de amargura brotará e elas acabarão deixando a comunhão. Hebreus 12:15. É triste, mas todas essas pessoas precisam ajustar sua doutrina para que elas estejam de acordo com a verdade e com aqueles com quem estão em comunhão. É claro que não queremos ver ninguém sair, mas oramos para que, porventura, Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. 2 Timóteo 2:25. Esse nosso desejo, que todos possamos continuar juntos, tendo um só coração, não somente.
Romanos 15, 6. Até que ele venha. 1 Coríntios 11, 26. Podemos apenas orar para que aqueles que fizerem esses comentários tenham uma mudança de coração. Bom, a gente está na primeira pergunta, né? Que fala sobre. A pergunta é assim. Pergunta, ela, na verdade, não é uma pergunta direta, né? É um comentário. Que o título é A Suposta Distorção de Mateus 18, 20. Então, o autor da pergunta, ele fez um comentário que tendeu a ser uma espécie de um comentário negativo, né? Que diz respeito a como os irmãos entendem, como o significado, né, de Mateus 18, 20. A gente podia ler novamente Mateus capítulo 18, versículo 20. Mateus 18, versículo 20. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, o Senhor Jesus, ele diz isso, né? Claro, dentro de um contexto. E, e aí os irmãos, não sei se foi o comentário de uma pessoa ou se foi de algumas, mas o comentário foi no teor de que a interpretação desse versículo ela está distorcida, né? E aí a pergunta foi no sentido de que alguns tentaram distorcer Mateus 18, 20 para dar a entender que é o Espírito que reúne, que causou uma grande confusão. Por quê? Porque o Senhor Jesus disse, né, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome. E aí, no comentário, a pessoa que perguntou, ela falou, mas o Senhor Jesus não disse que explicitamente o Espírito estaria reunindo. Então, como assim? Como assim? O Senhor Jesus iria dizer aqui, né, que o Espírito que reúne. E aí, na última reunião, foi interessante, a gente falou um pouco sobre ter um coração sincero, né, diante do Senhor, um coração que procura aprender a verdade de uma forma não questionadora, né, mas de uma forma sincera, como os de Bereia, que eles eram mais nobres que os de Tessalônica, porque eles recebiam a palavra de bom grado, mas conferiam se era assim, né? E não recebiam a palavra de uma forma questionadora, né? Mas de bom grado, reconhecendo que era o próprio apóstolo que estava trazendo ali aquela palavra, né? Então, às vezes, quando a gente ouve um irmão falando, né? Ou leu como um texto como esse, né? Claro que é importante entender sobre a história do irmão, quem é esse irmão, né? Antes de, às vezes, ter um pré-julgamento. E muitos irmãos, assim, que trazem essas coisas, né, eles podem errar, podem falhar, mas é importante dar um crédito, principalmente para irmãos mais velhos e irmãos experimentados, né? Onde você vê uma constância no caminhar deles, uma,
uma dependência do Senhor, né? E, e é como os de Bereia fizeram, né, em relação a Paulo, eles receberam de bom grado. Né? E quando nós lemos um livro desse, a gente recebe de bom grado, claro, conferindo nas escrituras se isso é assim, porque um livro, né, escrito, ele não é divinamente inspirado, ele é um comentário de um irmão, né, e que pode realmente ser de grande ajuda para nós, né, usado pelo Espírito Santo, mas também pode conter coisas ali que a gente pode julgar pela palavra, que poderia ser ajustado alguma fala, alguma coisa assim, porque todos somos falhos, né, todos somos propensos a erros, né, quem não erra é a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, a Bíblia, né, ela é perfeita. Então a gente comentamos muito sobre isso na última live, foi muito boa, e agora a gente entrou com a seguinte questão, né? Antes a gente começou falando sobre, ele começou a responder sobre isso, aí depois ele falou um pouco sobre a palavra reunidos, né? Que diz respeito ao Espírito ter a ação de reunir, não é o Flávio ou a Luciene ou a Mara que chegaram e se vamos se reunir, vamos nos reunir, né, e tomar a ação de sair e reunir. Não é isso, né? Na verdade, é o Espírito quem direciona para isso, né? Não somos nós. Na verdade, nada vem de nós. As coisas de Deus é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo quem age, é a Trindade. A gente estava lendo recentemente no domingo o livro de 1 João, e o livro de 1 João, capítulo 1, fala que temos comunhão com o seu Pai, com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E essa comunhão vem por meio de quem? Do Espírito Santo. Temos comunhão com o Pai e com o Filho por meio do Espírito. Então, são os três, o Pai, as três pessoas da divindade, né, da Trindade, que fazem a obra, né? E o Pai, o Senhor Jesus disse que aquele que o Pai não trouxer a mim, né? Eu não lembro exatamente a menção, mas ele ele não rejeita, né? Aqueles que o Pai traz para ele, né? Alguma coisa assim. E, e é interessante, né? O Pai leva até o Filho, o Senhor Jesus, que pela sua obra na cruz nos salva, derramou o seu sangue, né? Nos lava com a lavagem da água pela palavra, nos lava com o seu sangue que nos purifica de todo o pecado, e o Espírito, quando nós cremos, ele habita em nós. Então é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo que faz toda a obra. E aí, nesse caso, né, de reunir, reunidos, né, diz respeito à obra do Espírito em reunir. E aí nós chegamos no terceiro tópico, que fala sobre o Espírito de Deus nos bastidores. E é um tópico que é muito, muito interessante mesmo de se... João 6:37. Então, antes da gente continuar, vamos abrir lá? Obrigado, Sérgio. João 6:37. Isso mesmo. João 6, esperar os irmãos abrirem. Todo que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, é o Pai que nos leva para o Filho, né? E o Espírito está lá atuando em meio a tudo isso. Porque o Espírito, nós vemos que o Espírito, se a gente andar um pouquinho com a nossa Bíblia, João capítulo 16, é o 16 que fala que
Ele me glorificará. Isso, versículo 14. João capítulo 16, versículo 14, que diz: Ele me glorificará. Esse ele aqui é o Espírito Santo, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Ele me glorificará. Então, a obra do Espírito é o que? Nos fazer glorificar a Cristo. Quando nós glorificamos a Cristo, nós estamos sendo guiados pelo Espírito. Bom, e aí, a gente lê o tópico sobre o Espírito de Deus nos bastidores, no qual nós vemos, né, o fato do Espírito de Deus ocupar um lugar nos bastidores no cristianismo, né, a fim de focar toda a atenção em Cristo. O irmão cita também o versículo 13 dessa mesma passagem que a gente leu, João 16, 13. A gente poderia ler também. João 16, 13, que diz: Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Olha que maravilhoso. Então, o Espírito, ele não fala de si mesmo, ele não traz a glória para si. Então, quando nós vemos o Espírito Santo sendo glorificado, né, algo que algum grupo, alguma pregação, alguma doutrina que traz, que tende a trazer a glória para o Espírito Santo, né, não que ele não tenha glória, mas no qual todos os olhares estão voltados para o Espírito Santo, né, é algo que a gente tem que realmente observar com muito cuidado, porque o Espírito, se o Espírito não fala de si, isso é um ponto muito importante da gente considerar, porque é o próprio Deus, Senhor Jesus, falando do próprio Deus, o Espírito Santo. Então, Deus, as coisas de Deus são sérias, né? São verdade. Então, o Espírito, que é Deus, vos guiará em toda a verdade. Então, aquilo que diz respeito à verdade diz respeito ao Espírito. Não falará de si mesmo. Ou seja, o foco não é o Espírito, o foco é Cristo. Mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E ele me glorificará. Então, ele é o Espírito quem glorifica o Senhor Jesus. E então aquilo que traz glória para o Senhor Jesus, aí é diferente. Aí a gente já pode ficar bem tranquilo, porque o que tende a trazer glória, o que traz a glória para o Senhor Jesus, provém do Espírito. Traz a glória para o Senhor Jesus, provém do Espírito. Então, se a nossa vida, ela glorifica o Senhor Jesus, é porque é do Espírito. Se algo na nossa vida não glorifica o Senhor, glorifica a nós, glorifica alguma outra coisa, aí a gente tem que ter atenção, porque pode ser a carne, pode não ser o Espírito. Então, o Espírito, ele tem esse trabalho, né, de levar a glória para o Senhor. E alguns exemplos, né, que a gente vê nas Escrituras, a gente poderia ir lá em Gênesis, capítulo 24. Versículo 2. Gênesis 24, versículo 2. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, dos meios da quais habito, mas irás à minha terra
e a minha parentela, e dali tomarás uma mulher para meu filho Isaque. E aí, a continuação é que esse servo chegou, ele foi, né? Ele teve um diálogo com Abraão e perguntou se ela não, se eu não encontrar ela. Eles fizeram um juramento. O servo foi, ele se encontrou com Rebeca. Aí ele, antes de se encontrar com, aliás, um pouco depois dele ter visto a Rebeca, ele orou a Deus e disse: se essa tomar da água, né, essa que estava com pegando a água ali, né? Estava com um cântaro de água. E se ela pegar a água e der para os camelos, né, para mim, e oferecer para mim, para os camelos, e essa seja aquela, né, que vai ser a esposa do meu senhor, que no caso era Isaac. E aí ela foi, fez tudo, confirmando aquilo que Abraão, que o servo de Abraão tinha dito. E aí, quando nós vamos, né, passamos, eles se encontram, ele tem uma reunião ali com a família dela, né, para poder levar os dotes, né, daquele que estava esperando por ela, Isaac, e aí ele leva ela até o encontro de Isaac. E um versículo que chama atenção é esse aqui. Versículo versículo 61. Gênesis 24, 61. E Rebeca se levantou com as suas moças, subiram sobre os camelos, seguiram o homem, tomou aquele servo a Rebeca, e partiu. Ora, Isaque vinha de onde se vem do poço, de Beer-Lahai-Roi, porque habitava na terra do sul. E Isaque saía a orar no campo, à tarde, levantou seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou seus olhos e viu a Isaque, e desceu do caminho. E disse ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: esse é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizeram. Bom, é interessante que esse trecho, né, nesse caminho, voltando até, o servo voltando até sua casa, né, e Rebeca indo encontrar com Isaac, o servo pôde contar muitas coisas sobre Isaac para Rebeca. Nós não vemos nem o nome do servo ser mencionado aqui. A gente só vê o nome de Isaac e o nome de Rebeca. E isso é um exemplo, né, de que o Espírito Santo, né, ele não traz a glória para si, porque nós vemos um servo, ele era o servo que fez o trabalho de buscar ali a noiva para Isaac, uma esposa, né, para Isaac, mostrando que o Espírito também faz esse mesmo trabalho de vir cuidar, né, de nós e nos levar até o bendito encontro que nós teremos com o Senhor nos ares. E nós estamos nessa viagem, né? Enquanto isso, o Espírito tem falado do nosso Senhor para nós, tem nos mostrado grandes e preciosas coisas sobre o Senhor, já nos deu tudo para nós nos desfrutarmos do Senhor, e um dia nós nos encontraremos com Ele. Então, essa é uma bela história aqui, que é uma figura, né, de Cristo e a Igreja, com o Espírito Santo atuando de uma forma poderosa aqui na figura do servo, né? Muito legal. E aí tem uns outros exemplos também, de Lucas 10, Lucas 14, Lucas 22, que é um exemplo ótimo também, que eu acho que a gente poderia... Vamos comentar um pouquinho sobre Lucas 22, e deixar o irmão falar também, porque eu estou falando demais. Lucas 22...
do que quando fala da Páscoa, né? Lucas 22, versículo... Ele cita o versículo 10, né? Mas, no versículo, se a gente começar do versículo 8, nós vemos que Lucas 22, 8. E mandou a Pedro e a João, dizendo, Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram, Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse, Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água, segui-o até a casa que ele entrar. E direis ao pai de família da casa, o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e fazei os preparativos. E eles acharam como lhes havia sido dito e prepararam a Páscoa. Bom, o ponto é o versículo 10, né? Depois que eles perguntaram onde queres que a preparemos, o Senhor Jesus disse, eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água, seguiu até a casa em que ele entrar. Isso é muito significativo. É um homem, não diz quem ele era, não diz de onde ele era. Isso é muito comum na palavra, dizer quem é a pessoa, o nome da... três coisas muito, muito citadas na palavra. O nome da pessoa, de quem que a pessoa é filha e de onde que ela vem. Davi, filho de Jessé, de Belém. Né? Judas, filho de Alfeu. Estou lembrando aqui. Josué, filho de Num. Então tem muitas... Abraão, filho de Terá, da terra de Ur, dos caldeus, né, se a gente for parar para pensar. Mas, então, todo detalhe da palavra é muito importante a gente ter atenção. Nada é por acaso na palavra, e isso é interessante, porque mostra o quanto ela é perfeita, né? E nesse exemplo aqui, nós vemos um homem com um cântaro de água. É um homem que não, então, novamente, não tem um nome citado dele, não tem de onde ele era, não tem de quem ele era filho. Só mostra que ele era um homem e que, aí mas fala um ponto importante em relação a ele, que era quê? Um cântaro de água. Um homem. Então, duas coisas, né? Que o fato era um homem e ele tinha um cântaro de água. Isso mostra pra gente que o espírito, né? A gente já sabe, então, que um homem, né, de uma forma mais, sem dizer muitos detalhes, é uma figura do Espírito Santo. E a gente sabe que água, na palavra, é uma figura da palavra de Deus. A água, sempre quando a gente vê a água, a gente lembra da palavra de Deus. Então, o Espírito Santo e a palavra de Deus. Duas coisas, dois, né, que andam juntos. O Espírito, ele nunca vai nos guiar a algo que é contrário à sua palavra. Por quê? Porque foi ele mesmo quem inspirou. Foi ele quem escreveu a palavra. Ele usou instrumentos, né, homens, instrumentos, mas ele quem de fato escreveu a palavra. E ele não vai nos guiar a algo que é contrário, né, ao que a palavra diz. Então, esse homem que estava aqui em Lucas 22, ele estava conduzindo os discípulos, não fala se eles conversaram, não fala se eles pediram informação, mas isso não vem ao caso. Que fala que eles veriam um homem com um cântaro de água, que esse homem com um cântaro de água ia, né, na entrada da cidade, esse homem com um cântaro de água ia chegar até uma casa e eles tinham que seguir. Seguiu até
a casa em que ele entrar. Então, ele entraria nessa casa. Seguiu a casa em que ele entrar. Então, esse homem entrou na casa. É notável também porque naquela época mulheres andavam com cântaro de água, buscavam água. Nesse caso era um homem com cântaro de água, é o que é mais notável também. E trazendo isso para o contexto nosso, né, de que é o Espírito quem reúne, é o Espírito que faz a obra, isso mostra que mesmo Jesus não tenha dito ali de uma forma explícita que onde dois ou três estiverem reunidos no lugar onde o Espírito Santo guiará vocês naquele lugar, aí estou no meio deles. O Senhor Jesus não falou com todo esse detalhe, mas a gente sabe que o Espírito glorifica o Senhor. Ele, né, no lugar onde o Senhor é exaltado, no lugar onde o Senhor é glorificado, certamente é esse mesmo lugar que o Espírito conduz. Então, por mais que não tenha sido citado de forma explícita, né, ainda assim a gente confia que é o Espírito que, pela palavra de Deus, conduz-nos até o lugar onde é a vontade do Senhor. Onde o Senhor se faz presente no meio, né? Onde estão dois ou três reunidos em meu nome, né? Ou seja, trazendo a glória para o nome do Senhor, aí estou no meio deles. Então, o nome do Senhor Jesus é lembrado, o nome do Senhor Jesus é glorificado, então o Espírito certamente faz essa obra de levar-nos para esse lugar. É, 1 Coríntios 10, 21, os irmãos, o irmão cita esse versículo sobre a mesa do Senhor. É, é, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, esse versículo, né, é muito precioso para nós, porque, né, fala aqui do único local, né, que o Senhor deixou para que pudéssemos estar reunidos, né, voltando lá para o primeiro tópico nosso de Mateus 18, 20, né, onde o Senhor reuniu, né, onde fomos reunidos pelo Espírito Santo. Nós não queríamos estar reunidos, né, ele nos ajuntou e sabemos que não tem nada de nós, né? Não por conhecimento humano, não porque um dia nós queríamos estar reunidos dessa forma, porque lá os irmãos é bacana, é bom de conviver, né? Somente pela misericórdia do Senhor, como eu tenho falado para pouca, não me canso, né, de repetir as mesmas coisas, como Paulo. Então, é privilégio para nós é muito precioso, né? Saber que ele nos fez participantes dessa verdade. O irmão comenta, né, sobre o abandono, né, que hoje tem dessa verdade, né, né, se nós vemos a cristandade de um modo geral, como está distorcido, né, a palavra. O irmão até cita aqui mesmo sobre os próprios irmãos que estão congregados, né, ao nome do Senhor,
muitas das vezes não é muito falado, né, sobre essa importância de estarmos, dessa verdade, né, de estarmos fundamentados, né, mesmo que a gente está reunindo somente ao nome do Senhor, mas não é falado, né, acho que isso é o ponto, né. Então, aqueles que aguardam seus lugares à mesa, que, que estão até mesmo à mesa do Senhor, a gente tem que buscar entender, né, o que é isso, né, o que é a mesa do Senhor, né, como fala em 1 Coríntios, né, não, não, não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios, não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então aqui ele não tem o meu termo, né, a palavra de Deus é sempre sim, sim ou não, não, né, sempre, né, vai falar, né, o que devemos fazer, está diante de nós, né? Então, é um- uma verdade, temos que estar, né, sempre diligentes, né, buscando guardar, entender, mostrar para aqueles irmãos que estão chegando, né, o que é estar reunido, né, tem outras coisas que também poderiam ser comentadas, mas a gente vai fugir mais um pouco do assunto, sobre, né, as doutrinas que, né, isso não depende da salvação, né, a salvação sabemos que é por graça e misericórdia. Quando a gente está reunido somente ao nome do Senhor, é um privilégio dele ter nos mostrado, não que nós, não, como já falei, de um entendimento humano, de um, um de entender que não é mais um local, né? A gente não é falar assim, eu vou lá, né? Como eu já falei, porque lá os irmãos é mais amoroso, melhor de lidar, nada disso, né? Sabemos que tem, temos as verdades e devemos estar diligentes para ela, né? O irmão comenta aqui, né? As solenes consequências que fluem dessa verdade são hoje praticamente ignoradas e raramente discutidas. Falo dos irmãos de modo geral. Ainda assim, eu noto que, mesmo em nossas próprias reuniões, pouco se diz sobre esta grande verdade, tão, tão conhecida de nossos pais. E aqui fala, já fala isso, né? É lá em 1800, não, em 1951, acho que é um pouco antes. Então, sempre, nós estamos, como eu falei, né? Lembrando, estarmos frescos com esse assunto, né, em nossas mentes, entendendo o que o Senhor preparou para nós, né? Como o Nas comentou, né, 1 João estava comentando, né, hoje nós gozamos aqui já de uma parte do que ele preparou para nós. Então, além de ele nos salvar para si, nos dá esse privilégio de estarmos reunidos, estarmos à mesa do Senhor, ter esse privilégio de entender um pouco dessas verdades. Nós sabemos que nós estamos ainda, né, aprendendo, mas quão precioso, né, que o Senhor nos fez, né? Hoje nós somos
filhos de Deus, né? Pelo sangue do nosso Senhor e Salvador. E quantas maravilhas, né? Como fala lá em Tessalonicenses, né? Que vai, ainda vem por vir, né? Será muito melhor ainda, né? Somos todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Interessante, né? As escrituras foram escritas para corações que amam o Senhor e querem responder a Ele em feliz obediência. Quando é esse o estado da nossa alma, não há necessidade de repetidos comandos para fazer algo, né? Porque foi citada uma vez, né? Que onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Então, não é necessário repetidos comandos, né? Uma vez dito, já é muito importante. Uma vez mostrado ali em, no livro de João que o Senhor Jesus teve o seu lado ferido, né? A gente vê outra vez também que ele mostra o seu lado, né? Mas já são suficientes para entender que o seu sangue, seu lado foi ferido, o seu sangue foi derramado. Uma vez que é dito que nós não podemos ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, ou uma vez sendo dito, né, que não podemos ser participantes da, perdão, que somos, né, sobre sermos participantes da mesa do Senhor, já é uma verdade preciosa. Uma vez dita, né, lá em Apocalipse, no primeiro capítulo, que João teve uma visão no dia do Senhor, já é precioso para nós, é, né, importante saber que isso já é suficiente, né, já é uma verdade solene, né, então, interessante isso, né, não é necessário repetidos comandos, mas sendo dito uma só vez, a gente já sabe que tem sua importância, né, tem seu valor, ainda que não tenha sido citado em outras menções da palavra. Muitas vezes, pessoas incrédulas, né, usam esse argumento para poder desmerecer uma palavra, desmerecer, mas só pela fé mesmo. A gente pode ver essas coisas, essas, essas, essas coisas tão preciosas que a gente aprende da palavra e a gente se apropria disso pela fé e desfruta, né? Regozija dessas coisas. É, muito que, muito que é falado também, né? O irmão cita isso, não sei se foi no livro anterior que a gente leu, que é do mesmo autor. Muitas dessas perguntas, né, elas são feitas não como alguém querendo aprender do Senhor, querendo buscar a verdade, querendo entender o verdadeiro terreno de reunião, e sim querendo, né, como os fariseus ali, quando questionaram o Senhor Jesus, aquela mulher, né, o que havia sido pegada em adultério, o que devemos fazer, né? A lei fala isso. É, então, muitos não querem aprender do Senhor, não querem
essa verdade, né? Então, né, às vezes, como os irmãos comentam, né, falam, quando o homem vai com curiosidade, com mente humana, com filosofia, ou, né, por curiosidade mesmo, sem querer entender a verdade, o Senhor não vai mostrar, né? Não tem, o Senhor mostra aqueles que vão com o coração puro, abertos, né, com desejo de aprender. A gente vê um irmão chegando, né, a gente vê os olhos brilhando, querendo aprender a verdade, né, aprender sobre estar reunido somente ao nome do Senhor. O que é estar reunido somente ao nome do Senhor? O que essa verdade traz para nós? E hoje muitos não entendem, né, o que é estar reunido somente ao nome do Senhor por muito, né, por estar aprendido o que fala o Velho Testamento, né, sobre coisas que não uma salada de fruta, o irmão comenta salada de fruta, eles misturam todo o Velho Testamento, o Novo Testamento, né, eles pegam o que é bom e a doutrina, né, que afasta ali membros das suas denominações, eles tiram, né, o mundo está ficando mais moderno, isso aqui era cultural, né, da época, isso aqui era da época, então não serve, o véu não, o pessoal usava lá na época, só em Coríntios, lá, não tem, não tem nada disso para hoje, né? Então, é, a gente traz a gente vê essas verdades, né? O Senhor nos mostra, muito precioso, né? O, o irmão cita lá no final a verdade do único centro de reunião estabiliza os crentes. Se desistimos da verdade do único centro de reunião, nos colocamos em um terreno escorregadio e provavelmente seremos atraídos para outras posições eclesiásticas. Né, a gente, se por um acaso, né, se deixar essa verdade, né, falar assim, acho que não, lá não é não é o único centro de reunião, acho que eu vou lá ali que é mais próximo de casa ali, mais fácil, 5 minutinhos eu tô lá, então não entendeu, né? Então, e como fala lá, acho que é 2 Timóteo, né? Acho que poderá, é levado por ventos de doutrinas, né? Então, pode acontecer isso, né? Hoje a gente está reunido somente no nome do Senhor, por graça e misericórdia, mas como o irmão Leonardo falou, né, tem que julgar, né, se a gente não está fazendo nada pela carne, né? Porque se fizermos, né, às vezes para nós, às vezes para nossa glória, então a gente tem que estar diligente em buscar a vontade do Senhor, porque nós não somos melhores, né, do que daqueles que estão em, em, nas denominações, né? Sabemos que tem muitos irmãos crentes preciosos que amam o Senhor, estão ali de coração puro, né, creram na obra do Senhor Jesus, que Ele fez ali por nós, só que tem um erro ali, né, que tem que fazer algo ainda para ser salvo, que né, mas creram na obra do Senhor. Então, o que a palavra fala, né? Crer no Senhor Jesus e será salvo. E, né, não tem salvação, né? Como os irmãos já creio que os irmãos estão ouvindo já sabem, ela
única obra, né, do Senhor, providenciado do próprio Deus, enviou seu Filho para morrer por nós. E só para fechar aqui, sobre, o irmão cita no final, né, a nova e liberal teologia poderia me atrair. Então, às vezes, a gente vai, né, pode acontecer de buscar, né, aprendizados de homem, né, a gente vê a distorção da palavra. Hoje o homem vai numa faculdade, né, de teologia, e ele pode pegar ali, passa, sei lá, 6 meses, não sei quanto tempo que demora para ser formado aí um pastor, um bispo, um diácono, né, mas vá lá, pega o diploma e está apto ali para exercer, né, tal função, né? O Senhor é muito gracioso para conosco, né, para não nos mostrar isso, nos tirar desse erro. Não, creio que a maioria foi tirado, né, assim, veio de denominação ou passou por algum tipo de denominação. Os que não participaram, né, tem o privilégio de receber a graça divina, né, o evangelho ali puro, sem contaminação. Então, é um privilégio, mas quem passou por alguma denominação, então é isso aí. O pessoal coloca um cargo, um fardo para carregar ali. Às vezes são colocados, né, cargos para crentes ali, né, e que acaba sendo mais uma carga, né, coisa ali que a pessoa nem quer fazer, mas tá sendo obrigada, né, por assim dizer, tá sendo colocada ali para fazer. Não, você tem esse tem um jeito para isso, eu vou colocar você para fazer, né? Então, o Senhor é bom para conosco no tempo todo, como diz a palavra. Bom, né, irmãos? Meditar nas Escrituras e aprender um pouquinho mais dos assuntos do Senhor, né? Já estamos chegando ao final, né? São 20h59. Flavião, você oraria por nós? Deus e Pai, te agradecemos por mais essa noite, a qual aprendemos mais um pouquinho da Tua palavra, essa maravilhosa porção. Palavra essa que nos edifica, nos exorta, nos consola, nos ensina, Pai, a caminhar como igreja, como corpo de Cristo, em unidade, no mesmo parecer e debaixo da Tua graça. Te agradecemos por esse momento sublime, Pai, e que cada irmão aqui tenha uma boa noite de sono e que possa ser refletido tudo que foi dito aqui, Pai. Em nome de Teu Filho amado, te agradecemos. Amém. 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 Amém.